Olá, bem-vindo ao canal Leidos e hoje vamos falar sobre o filme Viagem Maldita 2, O Retorno dos Malditos, filme de 2007 dirigido por Martin Weiss e escrito por Wes Craven e Jonathan Craven, que é o filho do Wes Craven. O Wes Craven também estava envolvido na produção desse filme. Eu já fiz dois vídeos sobre Viagem Maldita, um em que conto sobre o filme de 1977 e outro sobre o remake de 2006. Caso você não tenha visto, vai ter os cards aí em cima para você dar uma olhada depois ou antes desse vídeo, fica a seu critério. Esse é aquele tipo de vídeo em que conta a história do filme, então fique sabendo que vai ter spoilers. Além de contar a história, eu também dou minha opinião sobre o filme e conto umas curiosidades. E antes da gente seguir com a história, não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal caso você não seja inscrito e todo esse tipo de coisa que você faz para estimular que a gente continue produzindo vídeos. Beleza? Então tá, vamos ao filme. Esse filme se passa após os eventos do primeiro filme, e a ideia inicial do Wes Craven era que a Brenda do primeiro filme, após passar por aqueles eventos traumáticos, tinha se alistado no exército, e aí, no fim de seu treinamento básico, ela receberia uma notícia de seu sargento de que eles estariam sendo mandados ao lugar onde os familiares de Brenda foram mortos para liquidar os mutantes remanescentes. O sargento iria pedir para ela se juntar à equipe, visto que ela já conhecia o lugar. Porém, essa ideia não foi adiante, pois na época Emily de Raven estava envolvida na série Lost. Ainda assim, toda a questão do esquadrão e treinamento foi mantida, mas com algumas alterações. Então agora vamos entrar especificamente na história do filme. A primeira cena que vemos é de uma mulher dando à luz a uma criança deformada. O que ocorre é que essa criança mutante nasce morta, e então a mulher, por não poder dar filhos ao mutante, que a mantinha sob cativeiro, é morta por esse mutante, cujo nome é Papa Hades. Após isso, vemos um grupo que estavam instalando máquinas para monitoramento da Área 16. Ao que parece, o governo sabe o que se deu nessa área, sobre a família morta no primeiro filme e sobre os mutantes que vivem pelas redondezas. E em vez de tentar parar isso, o que o governo faz é mandar essa equipe a fim de instalar equipamentos pelos quais o governo pudesse monitorar o que ocorria na região. Bom, essa equipe é morta e então um grupo de soldados é enviado para a área a fim de descobrir o que aconteceu com o grupo que estava ali. O sargento é o líder da gangue. Sim, ele é conhecido só como sargento, ele não tem um nome específico. Temos também o Napoleão, a Missy, que é interpretada pela Danielle Alonso. É interessante falar dela porque ela também fez Wrong Turn 2, né? Ou então Floresta do Mal, se você preferir. Então ela fez dois filmes de canibais assassinos que são bem parecidos, tanto visualmente quanto nas suas narrativas um pouco, né? Temos também o Crank, que é um cara bem escandaloso. Se você assistiu o filme, você deve saber do que eu estou falando, né? Temos também o Delmar, o Stump, o Mick e o Splitter. Dentre todos deste esquadrão, os mais destacáveis são o Napoleão, a Miss e a Amber. Bom, como disse, ao que o grupo de monitoramento é morto, o esquadrão vai investigar a área. Lá, Napoleão e Amber ficam no acampamento e o resto sobe as colinas. Quando o grupo sobe as colinas, em determinado momento, Mickey cai, pisando em falso e machucando a perna. Desse modo, por estar ferido, ele é mandado ao acampamento de volta. No acampamento, Napoleão, dentro do banheiro, é atacado por um ser que estava dentro da privada, um dos sobreviventes da expedição de monitoramento. Ele ficou preso dentro da fossa e no corpo dele imperava alguns cortes e ele permanece vivo por pouco tempo até por fim morrer. Aí os dois começam a suspeitar, né, de que tem algo errado ali. Porém, esses gênios deixam as suas armas largadas em qualquer lugar e elas somem. Eles são atacados por um dos mutantes e esse mutante quase pega a Amber, mas nesse momento o Mickey chegava ao acampamento e ele conseguiu afugentar a criatura. Porém, pouco depois, Mickey também tem sua perna puxada por um dos mutantes e acaba sendo morto. Lá nas colinas, o esquadrão é atacado por mais criaturas e o sargento acaba sendo alvejado por um de seus compadres. Bom, a coisa começa a ficar feia. Amber e Napoleão sobem as colinas para se encontrar com o resto do grupo. O grupo tenta descer a colina novamente, utilizando-se de cordas. Os primeiros a descer são Splinter, que agarrou o corpo morto do sargento em si. Acontece que a corda é cortada e ambos caem para sua morte. Bom, o Splinter, né? Porque o sargento já estava morto. Pouco depois eles encontram Redding, que era um dos que estavam na equipe de monitoramento e que vimos ser atacado no início do filme. De algum jeito extraordinário, o cara sobreviveu a uma lança atravessar seu peito e uma puta queda. O grupo fala um pouco com ele, perguntam como podem sair daquela colina. O homem fala que eles podem tentar as minas, mas provavelmente vão ser mortos, exceto as garotas, que serão deixadas em cativeiro para que os mutantes tentem ter filhos com elas. Tudo para que eles possam
tentar ter mais filhos para florescerem com a comunidade deles. Foi o que vemos acontecer no início do filme, com aquela moça que deu à luz a criança morta. Após dizer isso, o Redding se mata. Mas algum tempo depois, o grupo arma uma emboscada e consegue matar um dos mutantes. Mas minutos após, Missy é capturada por essa criatura que se chama Chameleon, que parece um pouco com o Pluto, interpretado pelo Michael Berryman dos filmes clássicos, né, do The Hills Have Eyes. O grupo então se divide, sendo que Stamp irá tentar descer a colina de algum jeito, enquanto que o resto, Delmar, Crank, Napoleão e Amber, vão entrar nas minas para resgatar Missy e tentar achar uma saída. Bom, o Stamp andando sozinho morre, é claro. Os outros começam a explorar a mina e nesse momento o filme meio que tem uma barriga, então vamos resumir. Delmar e Crank morrem, Amber e Napoleão vão resgatar a Missy, que acaba sofrendo nas mãos dos mutantes, em especial do Papa Hades, mas por fim, eles, com a ajuda de Letch, conseguem resgatar a Missy e dar um fim no Papa Hades. Esse Letch que eu falei é aquela coisa tradicional dos filmes, né, dos filmes de Viagem Maldita, de ter um mutante bonzinho. Nesse caso, é estabelecido que ele é do bem ainda no início do filme, né, quando um dos mutantes tenta atacar aquele pesquisador, o Foster, que na verdade era parte da equipe de monitoramento, e daí ele tenta avisar o Foster, dizendo para ele fugir. Porém, o Foster acaba sendo morto antes de entender o aviso. O filme acaba de uma maneira meio cínica, pois, ok, os 3 sobreviveram, mas é dito que o governo encobertou o que aconteceu ali. E para mim isso faz bastante sentido, pois o governo tinha toda aquela área como base de testes, e se eles divulgassem isso, teriam que admitir que eles foram os responsáveis por toda a mutação que sofreu quem vivia na região. E isso não parece o tipo de coisa que um governo iria querer admitir, né? Agora a minha opinião sobre o filme. Ok, vamos lá. Vamos começar por atuações. São o suficiente para esse tipo de filme, mas poderiam ser melhores em alguns casos e um pouco menos exageradas em outros. Por exemplo, o Sargento. Cara, ele não me passa uma verdadeira vibe de líder de um esquadrão. Se tivesse colocado o Arlie Ernie para fazer o Sargento, aí sim seria foda. Mas o meu maior problema nesse filme em questões de atuação é com o Crank. Ele é muito escandaloso, que eu tinha mencionado antes, né? Nossa, e quando ele tem umas cenas mais dramáticas, a atuação dele é bem ruim, cara, de dar vergonha alheia mesmo. Medipack, come on. I'm not gonna leave him. I'm not gonna leave me, you sick fuck! We need to get out of here! You fucking retard! This shit, that she's alive, Missy is fucking dead! Okay? Like we're gonna be, if we don't get the fuck out of here! How the fuck do we get out of here, man? Which way is it? O resto do elenco tá naquilo de o necessário para esse tipo de filme. A fotografia aqui não traz aqueles tons quentes do primeiro filme, para falar a verdade eu senti um pouco falta disso. Em algumas cenas também tem uma iluminação meio estranha, porque ela fica muito artificial, parece que a cena está sendo gravada com iluminação artificial mesmo, em um estúdio. E parece ter um chroma key, sabe, chapado atrás no fundo, de maneira desfocada. Eu vi que as locações do filme eram em Ouarzazate, no Marrocos, então eles gravaram em externas, mas não sei se uma ou outra cena foi feita em estúdio, enfim. Só sei que não me agradou muito esse visual dessas cenas em específicas. Parece uma coisa que você vê num canal do YouTube, um cara com chroma key e uma iluminação que ele colocou ali, sabe? Eu não sei, me incomoda de alguma forma. Mas uma coisa que eu gosto é dos planos que o diretor usa e que considero serem bem inspirados em determinados momentos. Outra coisinha que me incomodou foi a noção espacial confusa do filme, como por exemplo lá no início, quando o Redding é atacado por um mutante. Tipo, o cara está sozinho e o lugar é bem aberto e tal, e de repente, do nada, o mutante simplesmente evapora e ataca ele. Eu entendo que há túneis e esconderijos e que as criaturas utilizam desses artifícios, mas ali era um ambiente que parece ser muito limpo para alguém conseguir ser furtivo. E não só nessa cena, mas em outras, tem essa coisa de mutante evaporando de lugar nenhum. Falar de roteiro agora, os personagens são bem rasos, não tem tanto desenvolvimento, mas quando se coloca tantos personagens em tela é difícil fazer isso. Eu não sei se só eu fiquei com a impressão de que esses soldados também são muito burros. Tipo, esquecendo armas em vários lugares e fazendo várias merdas. Tudo bem que eles eram uma equipe em treinamento, né? Então, sei lá. O que eu gosto no roteiro é que ele insere vários elementos que depois serão importantes. No início, a mulher grávida. Isso é retomado, né? Isso é interessante porque tem uma importância muito relevante para a trama, né? Visto que um dos objetivos dos mutantes é prender as mulheres para poder tentar pôr elas em cativeiro para tentar ter filhos com elas.
Tem também aquela coisa do celular da Missy com as imagens do filho que depois são utilizadas como uma armadilha, né? Tem a questão da bala que a Amber guarda pensando em usar em si mesma, caso as coisas fiquem feias. E lá pro final ela está sem munição, então ela lembra que havia guardado essa bala no bolso e usa ela. Então, no geral, eu considero que temos um bom roteiro. Ele amarra tudo muito bem, dando uma boa motivação para a trama se desenrolar e tudo mais. O filme tem gore e efeitos práticos muito bons também. Eu, quanto ao filme como um todo, eu gosto dele. Acho ele interessante, é até uma boa sequência. E conseguiu me divertir, cara. Só ressaltar que eu acho ele inferior ao primeiro filme, no entanto. Já a crítica não gostou nada desse filme, né? No Rotten Tomatoes, o filme tem uma aprovação de 12% no Tomatometer e 40% no Audience Score. Eu vi algumas reviews de críticos dizendo que o filme acaba sendo muito raso. E não tenho como discordar, né? Quanto à bilheteria, o filme não foi tão bem, porque ele teve um orçamento de 15 milhões e arrecadou 37 milhões. Mas você fala, peraí, mas isso é o dobro em uns trocados. Só que eu vi em algum lugar que para um filme render lucro mesmo, ele precisa ter pelo menos 3 vezes o seu orçamento, né? Até porque, se eu não me engano, quando eles falam assim, o filme custou 15 milhões, eles não estão colocando na conta o marketing e esse tipo de coisa, que também tem um gasto extra aí. Bom, no mais é isso por esse vídeo, né? Eu espero que tenham gostado. Se você já assistiu esse filme, fala aí o que você acha dele. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o The Hills Have Eyes de 1984, que é a sequência do primeiro filme feito pelo Wes Craven lá em 77. Mas isso mais pra frente, então fica ligado aí, tá? A gente se vê no próximo vídeo e falou!